Olá, eu sou o Macorati e nesta semana, continuando com as coleções genéricas, eu vou apresentar a coleção Hash7 de T. Uma coleção que contém apenas itens distintos é conhecida pelo conjunto de termos ou em inglês set. E a linguagem C#, ela inclui dois conjuntos ou sets, que são as coleções Hash7 de T, que contém uma lista não ordenada de itens distintos, e a coleção Sorted Set de T, que contém uma lista ordenada de itens distintos. Então essas duas coleções são dois conjuntos ou sets definidos como coleções genéricas, que são usadas para armazenar e manipular conjuntos de dados não duplicados e que estão presentes no namespace System Collection Generics. Então a seguir eu vou apresentar cada uma dessas coleções. Agora cabe destacar que, em termos de desempenho, a coleção Hash7 de T geralmente é mais rápida que a Sorted Set para operações como adicionar e remover elementos. No entanto, a coleção Sorted Set de T ela é mais rápida para operações que dependem da ordem dos elementos, como localizar o primeiro ou o último elemento. Então eu vou iniciar apresentando a coleção Hash7 de T. Essa coleção é uma coleção genérica não ordenada, que implementa a interface i7 de T e representa um conjunto de itens exclusivos, ou seja, essa coleção não permite a inclusão de elementos duplicados. Essa coleção ela usa uma função hash para determinar a posição de um item na coleção, e isso permite um acesso rápido aos elementos. Essa função hash aqui é um número gerado por um algoritmo interno. Então, a coleção Hash7 de T ela não garante nenhuma ordem dos elementos. E a ordem dos elementos na coleção pode mudar quando nós adicionamos ou removemos elementos nessa coleção. E essa interface que ela implementa é ela que vai oferecer métodos que vai permitir criar uma união de múltiplos conjuntos, criar uma intersecção de conjuntos ou fornecer informações se um conjunto é um superconjunto ou um subconjunto de outro conjunto. Então essa coleção ela possui métodos que permitem realizar essas operações graças à implementação dessa interface. Então, nós podemos dizer que o Hash7 é uma coleção que fornece acesso rápido a elementos sem garantia de ordem. E ela é adequada para cenários onde a ordem dos elementos não é importante. Então, se você não se preocupar com a ordem e você tiver que escolher entre Hash7 e Sorted Set, o Hash7 é mais rápido. E a seguir eu vou mostrar como nós podemos criar objetos dessa coleção. Essa coleção ela possui 7 construtores que podem ser usados para criar instâncias de Hash7 de T. Eu vou destacar os dois mais utilizados. O primeiro é o construtor que inicializa uma nova instância da classe e ele vai criar uma instância vazia e vai usar o comparador de igualdade padrão para o tipo de conjunto que nós declararmos aqui. Aqui eu tenho um exemplo. Eu estou definindo uma variável números e estou criando uma instância de Hash7 de inteiros e já estou aqui atribuindo os valores da coleção Hash7. A mesma coisa, só que agora eu estou usando um Hash7 de string, né? O parâmetro de tipo aqui é int, aqui é string e aqui os elementos são string. Eu posso também criar um Hash7 primeiro, vazio, e depois usar o método add para incluir elementos, como eu estou fazendo aqui. Eu defino aqui uma variável pares, que é um objeto do tipo Hash7, onde o parâmetro do tipo é int. E aí, num laço for, eu percorro aqui uma quantidade de vezes aqui esse laço e incluo aqui, elementos, usando aqui o nome da coleção e o método add. Então aqui eu estou criando primeiro a coleção vazia e incluindo elementos. Uma outra possibilidade. O outro construtor é o construtor que usa uma coleção enumerable, a partir da qual ele vai criar a coleção Hash7. Então, ele vai inicializar uma nova instância de Hash7 que vai usar o comparador de igualdade padrão para o tipo de conjunto que for definido aqui. Então, ele vai conter os elementos que vai ser copiado dessa coleção e vai ter a capacidade suficiente para acomodar o número de elementos que foram definidos aqui. Então, enumerable de T é uma interface que vai representar uma coleção previamente especificada com a qual eu vou criar o meu Hash7. Por exemplo, que eu tenho 3 exemplos. Estou criando primeiro uma lista de inteiros, que eu chamei números, e depois eu estou criando uma coleção Hash7, que é do tipo int, onde eu estou passando
a minha coleção números. Aqui esse números aqui, ó, ele implementa enumerable. Por isso que eu posso passá-lo aqui, ó, no construtor para criar a coleção hash7. Faço a mesma coisa para uma lista de string e também posso fazer a mesma coisa, ó, usando um array, já que o array também vai implementar o enumerable de t. Então eu crio aqui, ó, um array que eu chamei de ímpares, que contém aqui esses números ímpares, e especifico aqui no construtor que eu quero criar uma coleção hash7 do tipo int, chamada meu hash7, que usa a coleção especificada. Então nesse construtor, ó, aqui eu posso tanto criar uma coleção e a partir dela criar a coleção hash7 ou usar uma coleção que implementa enumerable já existente, criando um hash7 desta coleção. Então vamos ver isso na prática. Então vou abrir aqui o Visual Studio 2022 com o projeto console preparado aqui. Então eu vou iniciar mostrando a criação da coleção hash7 com itens. Então eu posso fazer assim, ó, usar o construtor padrão, por exemplo, var números igual new, uso hash7, defino o parâmetro de tipo, aqui eu vou usar int, e aqui, olha, eu posso já atribuir os números, né? 1, 2, 3, 4, 5... E aqui eu criei um hash7 chamado números, com números inteiros. Posso fazer a mesma coisa usando string, né? Por exemplo, frutas. New hash7 de string. E aqui vou usar as frutas, né? Definir os nomes de algumas frutas. Banana, pera. Então aqui eu estou usando o construtor vazio, onde eu crio a instância e já atribuo valores. Eu posso também criar um hash7 assim. Posso, se eu quiser ser bem explícito, né? Ó, hash7 de int, vou chamar de pares, vou dar um new hash7 de int. Pronto, aqui eu criei a instância de hash7 vazia, chamada pares. E aí, ó, eu vou usar um laço fora aqui, ó, e aí eu vou usar pares.add e aqui colocar i vezes 2. Então ele vai percorrer esse laço começando do 0, enquanto i for menor que 6, ele vai incluir aqui, ó, na minha coleção hash7 o valor i vezes 2, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, só os números pares. Então essa é uma outra forma. E eu posso também usar o construtor, né, usando enumerable, que eu parto de uma coleção. Então, por exemplo, ó, vou definir uma coleção aqui, ó, lista. Nós já vimos list no curso. E aí eu uso aqui, ó, var conjunto igual new hash7, tenho que definir o tipo e passa aqui, ó, lista 1. Então, ó, criei uma coleção hash7 chamada conjunto com a minha coleção de números inteiros pré-existente. Posso fazer a mesma coisa para string, ó, e posso fazer a mesma coisa usando um array também, ou seja, qualquer coleção que já existe, que implementa enumerable, eu posso usar aqui no construtor. Vou colocar um console readline aqui, ó, read key, né? Então, ó, eu vou parar aqui, ó, vou mandar executar só para a gente acompanhar aqui, ó. Olha aqui, ó, números, ó, vamos ver a coleção que ele criou, ó, coleção de hash7, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, de frutas, ó, é o meu hash7, olha lá, ó. Uva, banana, pera. Ó, pares. Olha lá, ó, 6 elementos, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, ó, conjunto, são os números aqui, ó, da minha coleção lista 1. Aqui, ó, minhas frutas, ó, representam um conjunto da minha coleção lista 2. E aqui, ó, meu hash7, vamos dar um F11 aqui, ó, meu hash7, ó, representa os elementos da minha coleção ímpares. Então, essas são as formas de criar uma coleção hash7. E essa coleção, ela possui duas propriedades principais, a propriedade count, que retorna o número de elementos no hash7, e compare, que retorna o objeto do tipo equality compare, que é usado para determinar a igualdade dos elementos no hash7. E como os métodos principais dessa coleção são os seguintes: além dos métodos padrão para adicionar, verificar se um item está presente na coleção e remover um item da coleção, como add, contains, remove, essa coleção se destaca porque ela contém métodos que permitem realizar operações com conjuntos. Então, esses métodos é que são importantes, é que vão fazer com que você use ou não essa coleção. Ela permite realizar operações para fazer a união de um ou mais conjuntos, criar a intersecção de um ou mais conjuntos e também fornecer informações se um conjunto é um superconjunto ou subconjunto de outro conjunto. Então, nós vamos agora mostrar os principais métodos da coleção hash7 em ação. Para isso, nós vamos realizar algumas operações com conjuntos e vamos usar os métodos
subset of para determinar se um conjunto é um subconjunto de uma coleção especificada, o método isSuperset of para determinar se um conjunto é um superconjunto de uma coleção especificada, o método overlaps para verificar se dois conjuntos compartilham elementos comuns, o método setEquals para verificar se dois conjuntos contêm os mesmos elementos. Todos esses métodos aqui, eles vão retornar true se isso for verdadeiro ou false se não. Além disso, nós vamos realizar as operações de união usando o método UnionWith, intersecção usando o método intersectWith e fazer a diferença entre dois conjuntos. Aí nós podemos usar os métodos exceptWith e symmetric_exceptWith. Então eu vou abrir o Visual Studio 2022 com o projeto console criado aqui, preparado para uso. Nós vamos criar, para começar aqui, o exemplo, 3 coleções hash7 do tipo string. E eu vou armazenar nessas coleções os nomes dos principais times de São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia. Então vou criar uma coleção que eu vou chamar times SP, vou dar um new hash7 aqui, ó, de string, e aqui eu já vou atribuir os valores, incluindo os elementos na coleção. Então aqui eu vou incluir 3 times de São Paulo. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o Rio de Janeiro. Então eu vou criar aqui, ó, um hash7 de string, atribuindo aqui, ó, 3 elementos nessa coleção, que são 3 times do Rio de Janeiro. E vou fazer a mesma coisa para Bahia, times da Bahia. New hash7 string, 3 times da Bahia. E também vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coleção hash7 que eu vou chamar times mundiais, onde eu vou definir os nomes aqui, ó, usando a minha coleção hash7 e o tipo string, de times que possuem títulos mundiais. Então aqui eu vou colocar esses times aqui, ó, vou definir aqui os nomes deles. Pronto. Então essas são as minhas coleções, olha. Todas do tipo hash7, onde o parâmetro de tipo é string, e aqui eu tenho os nomes dos times. Bem simples. Então agora eu vou mostrar como incluir um elemento numa coleção que já contém elementos. Por exemplo, eu quero incluir aqui na time São Paulo mais um time. Então uma maneira de eu fazer isso, eu poderia simplesmente fazer assim, ó, time São Paulo, add, e definir aqui o nome do time que eu quero incluir. Por exemplo, Corinthians, que é um time de São Paulo. O método add, ele vai incluir esse elemento na coleção se ele não existir e vai retornar true. Caso contrário, ele não inclui o elemento, retorna false. Então uma maneira mais robusta de eu fazer isso é eu usar o método contains para verificar se um hash7 já contém um elemento. Então eu faço assim, ó, time São Paulo contém Corinthians, que é o elemento que eu quero incluir. Então aqui, para facilitar o meu código aqui e a minha lógica, eu vou usar um not aqui, ó. Então eu estou definindo uma seguinte lógica: se no meu hash7 time São Paulo estou usando o operador not aqui, ó, não contiver Corinthians, então eu incluo. Então, só para mostrar que se eu tentar incluir um time que já existe, ele não vai ser incluído na coleção. Vamos tentar incluir novamente o Santos aqui, ó. Então, ó, eu estou verificando se não existe Corinthians e estou incluindo Corinthians. Mas aqui só para a gente verificar que você não consegue incluir elementos duplicados no hash7, eu estou incluindo novamente o Santos. Você vai ver que ele não vai incluir. E aí eu vou fazer mais uma operação aqui usando um método básico. Eu vou remover aqui de times da Bahia esse time aqui, Juazeiro. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou armazenar numa variável resultado, vou dar times Bahia, vou usar o método remove e vou aqui, ó, Juazeiro. Então, os métodos add e remove, eles retornam true ou false se a operação for realizada com sucesso. Então, eu vou executar no modo debug, olha, e vou verificar a atuação aqui do contains, do add e do remove. Então, executando, olha, ó, ele parou aqui. Então, vamos ver aqui, ó, time São Paulo, ó. Eu iniciei aqui com 3, observe que ele já tem 4 itens, ó. Corinthians já foi incluído, ó. Olha aqui, ó. Então, o add aqui funcionou. Note que o Santos não foi incluído 2 vezes. Ele já existia, eu dei um add Santos aqui, ó, mas o resultado final é que o add aqui retorna false e não inclui o elemento duplicado na coleção. E aqui a times Bahia, ó, o remove, ele removeu o Juazeiro. E o resultado aqui, ó, true, ele retorna true. Então é assim que funciona esse contains, ele verifica, né, se esse elemento existe na coleção, o add vai incluir e o remove vai remover.
Então esses seriam os métodos básicos, né? Para adicionar, remover e verificar se um elemento existe numa coleção hash set. Então agora eu vou usar os métodos para fazer operações com conjuntos. Eu vou verificar se um conjunto é subconjunto de outro, se um conjunto é superconjunto de outro, se dois conjuntos compartilham elementos comuns e se dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Então, para isso eu vou usar os métodos que eu já apresentei. Então, vamos iniciar verificando se um conjunto é subconjunto de outro. Por exemplo, eu quero verificar se essa coleção a time São Paulo é um subconjunto de time mundiais. Ó, eu já posso afirmar que é, né? Ó, time São Paulo está contido aqui em times mundiais. Os times de São Paulo estão contidos aqui, ó. Então, para mim verificar isso, eu faço assim. Eu vou dar um if time São Paulo, aí vou usar subset, ó, o método subset, e aqui o conjunto ou a coleção com a qual eu quero comparar, times mundiais. Então isso aqui, olha, vai me retornar verdadeiro ou falso. Se time São Paulo for um subconjunto de times mundiais, então eu vou dar um console write line aqui, ó, para exibir que isso é verdadeiro. Agora eu vou verificar se times mundiais é um superconjunto de time São Paulo, que também é verdadeiro. Porque, ó, times mundiais contém todos os elementos que o time São Paulo tem. Então aqui, vou copiar e colar e vou usar a mesma lógica. Só que aqui, ó, eu vou usar um método isSupersetOf. E aqui, ó, estou querendo verificar se times mundiais é um superconjunto de times São Paulo. E aqui, naturalmente, eu vou mudar a mensagem. Times mundiais é um superconjunto de times São Paulo. Outra operação que eu vou fazer é verificar se um conjunto compartilha elemento com outro conjunto. Por exemplo, ó, times do Rio de Janeiro. Eu quero verificar se existem elementos comuns entre time de Rio de Janeiro e times mundiais. Então aqui eu tenho o Flamengo, né? Ó. Então eu vou fazer isso. If times Rio de Janeiro. Para mim fazer isso, eu uso o método overlaps. Times mundiais. Então, se isso for verdadeiro, eu posso afirmar que pelo menos um time do Rio de Janeiro possui um título mundial, que no caso aqui é o Flamengo, né? Então eu vou colocar o console write line aqui com a mensagem: pelo menos um time do Rio de Janeiro tem título mundial, porque ó, eles têm um elemento em comum, que no caso aqui, ó, time de Rio de Janeiro, times mundiais vai ser o Flamengo. E por último, eu quero verificar se dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Por exemplo, eu quero saber se os times de São Paulo, aqui eu não tenho nenhum caso, né? Por exemplo, mas só para a gente mostrar aqui o uso do método, eu quero verificar se o time São Paulo possui os mesmos elementos do time de Rio de Janeiro. Então deixa eu remover isso aqui para cima, né? Deixar isso aqui, ó. Então aqui eu vou fazer assim, ó. If time São Paulo, uso o método setEquals. Times Rio de Janeiro, se não forem iguais, então eu vou emitir uma mensagem: time São Paulo e times do Rio de Janeiro não contêm os mesmos elementos. Então aqui, como no meu caso aqui, eu quero que essa mensagem seja exibida, eu vou usar o operador NOT aqui, né? Então, se time de São Paulo não for igual aos times de Rio de Janeiro, então eu vou exibir a mensagem. Porque eu sei que eles não são iguais, né? Então, para tornar isso verdadeiro, eu dou um note aqui só para a gente exibir a mensagem. Então, agora eu vou executar e nós vamos ver os métodos isSubset, isSuperset, overlaps e setEquals em ação. Aqui, ó, eu vou comentar esse código aqui que nós já executamos e também para ele não afetar o resultado dessas operações que nós vamos realizar com conjuntos aqui. Então, ó, executando, olha, tá aqui o resultado esperado, ó. Time de São Paulo é um subconjunto de times mundiais, como é mesmo, ó, isSubset. Times mundiais é um superconjunto de times de São Paulo, é o isSuperset. Pelo menos um time de Rio de Janeiro tem um título mundial, que é o overlaps. E o time de São Paulo e o time de Rio de Janeiro não contém os mesmos elementos, que é o setEquals. Então eu vou parar aqui e agora eu vou realizar operações com conjuntos. Vou usar os métodos UnionWith, IntersectWith, ExceptWith e SymmetricExceptWith. Então agora eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou colocar aqui um console write line. Vou fazer um union. Vou juntar os hash sets São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Como que eu faço isso? Faço assim, ó. Times São Paulo, ponto, do union with. Colocar aqui, ó, times Rio de Janeiro. Então agora o time São Paulo vai conter os times de São Paulo e os times de Rio de Janeiro. Aí eu vou continuar e vou dar um união com os times da Bahia. Então agora time São Paulo é uma união de todos os times de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. E aí para mim exibir, eu vou usar um for each. Então é o
uso um laço for each, var item in. Aqui eu colocaria time São Paulo, que é o conjunto resultante. E aqui eu posso usar uma interpolação de string e exibir aqui o item que representa o meu elemento da coleção. Então, como eu vou usar isso mais de uma vez, eu vou transformar isso numa função local. Vou mandar ele extrair, vou chamar exibir coleção. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui generics e vou criar aqui um método genérico. Vou usar o parâmetro de tipo aqui. Aqui, olha, todas essas coleções aqui que eu vou receber são do tipo enumerable. Então eu vou fazer assim, enumerable de T. Aqui eu vou chamar de coleção. Então aqui, vou chamar de coleção. E aqui eu vou colocar um console writeLine para imprimir uma linha em branco antes de ele iterar a coleção. Então agora eu tenho um método genérico, estático, e aqui eu posso invocar esse método passando time São Paulo. Que no meu caso aqui, vai ser a união desses três conjuntos aqui, time São Paulo, time Rio de Janeiro, times Bahia. Então eu vou comentar esse código aqui para a gente focar só no resultado da operação de união. Então, executando, nós temos o seguinte resultado, olha lá, juntando os hash 7, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os times de São Paulo, os times de Rio de Janeiro e os times da Bahia. Então, o método união i. Agora, você percebeu que eles não estão ordenados. E se eu quisesse emitir isso ordenado? Aqui, a maneira mais simples é usar a coleção sorted list. Eu vou fazer isso agora. Então, agora, eu vou exibir os times. Estou juntando os times agora ordenados. Para mim fazer isso, eu vou fazer assim, todos, vou criar uma variável chamada todos os times e vou dar um new sorted set de string e aqui vou passar a coleção times SP. Então agora eu tenho aqui em todos os times a minha coleção time São Paulo, que está representando aqui a união das coleções time São Paulo, time Rio de Janeiro, times Bahia, agora ordenados. Então basta eu mandar exibir coleção todos times. Você vai ver que agora ele vai exibir os times ordenados. Então agora todos os times vai representar aqui time São Paulo, que já contém a união dos times de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e vai ordenar isso e armazenar em todos os times. Aí eu vou exibir isso usando aqui meu método exibir coleção. Executando, olha, eu vou ter esse resultado. Vamos comparar aqui para a gente ver. Olha aqui, aqui é a união it, não ordenado, e aqui usando um sorted list de times SP. Ele já ordenou, tá vendo? Em ordem crescente de nome de times. Então agora eu vou comentar isso aqui, e vamos fazer uma operação de intersecção. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a intersecção de dois hash sets, por exemplo, times São Paulo e times mundiais, time São Paulo, times mundiais. A intersecção vai me dar como resultado os elementos que são comuns aqui, a time São Paulo e times mundiais. Aí para fazer isso, eu venho time São Paulo, intersect with times mundiais. E aí eu vou mandar ele exibir a coleção de times São Paulo, que é a coleção resultante, né? Então por isso que eu tive que comentar aqui o união it aqui, senão eu teria em time São Paulo, né, a união de todos os conjuntos. Eu não quero isso, só queria mostrar isso aqui nesse exemplo. Então eu comentei o código, agora eu estou partindo das coleções no seu estado original. Então aqui a intersecção é Santos, Palmeiras e São Paulo. São os três times que são comuns, time São Paulo e time mundiais, como nós estamos mostrando aqui. Agora eu vou fazer a diferença de dois conjuntos. Vamos aqui comentar isso aqui para focar apenas no resultado que queremos obter. Então agora eu quero ver a diferença, por exemplo, entre dois hash set, times mundiais e times São Paulo. A diferença, ele vai remover todos os times de times São Paulo do times mundiais. E ele vai me dar só aquele que é diferente, que no caso aqui vai ser o Flamengo, né? Então, para isso, eu dou times mundiais, uso o método except with times São Paulo. E aqui eu vou mandar ele exibir a coleção dos times mundiais resultantes. Então, você percebeu que quando eu defino um conjunto e um método, o resultado da operação ele vai armazenar no conjunto original, no conjunto de partida, né? Eu vou executar e olha aqui, a diferença de dois hash set, times mundiais, time de São Paulo. Time de São Paulo, times mundiais, a diferença é o Flamengo. A diferença entre os conjuntos time São Paulo e times mundiais. Então agora eu vou fazer uma operação, eu vou descomentar esse código aqui, eu vou incluir Corinthians em time São Paulo. E eu vou usar agora o symmetric except with,
entre time São Paulo e times mundiais. Ó, lembrando que time São Paulo agora vai conter o Corinthians também. Então, o método Symmetric Except With, ele vai comparar os dois conjuntos e o resultado final vai conter os times que apenas estão aqui em times mundiais e em time São Paulo, mas não em ambos. Então, ó, aqui, ó, o resultado vai ser, ó, eu tenho Santos, Palmeiras e São Paulo, ó, em time São Paulo e times mundiais, mas não tenho Corinthians em times mundiais e não tenho Flamengo em time São Paulo. Então, ele vai me exibir esses dois elementos que não são comuns a nenhum dos dois conjuntos. Então, eu vou comentar aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer, ó, a diferença de dois hash set, times mundiais de São Paulo, usando o Symmetric With. Aí eu faço assim, ó, times mundiais Symmetric Except With, time São Paulo. Aí eu vou exibir a coleção de times mundiais. Então ele vai me exibir como resultado os elementos que estão apenas em um conjunto, times mundiais e time São Paulo, mas que não estão em ambos. Lembrando que aqui, ó, time São Paulo agora contém Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Então executando, ó, olha aqui, ó, Corinthians e Flamengo, que são os dois times, ó, que eu tenho em times mundiais, mas não tenho em São Paulo, Flamengo, e Corinthians eu tenho em São Paulo, eu tenho em time São Paulo, mas não tenho em times mundiais. Então é assim que funciona esse método Symmetric Except With. Então agora, para concluir, eu vou remover todos os elementos de times mundiais. Aí eu faço assim, ó, times mundiais, dom, clear, método clear, né? Aí eu vou exibir aqui, ó, aqui eu vou comentar esse código para mim partir da coleção original, né? Times mundiais. E aqui só para a gente mostrar que não vai exibir nada, né? Porque o método clear vai remover todos os elementos de times mundiais. Eu vou mandar exibir, como não vai ter nada, vai aparecer a mensagem fim do processamento. Então, ó, executando, eu tenho esse resultado, ó lá, ó, remover todos os elementos dos times mundiais. Eu dei o clear, ele removeu, mandei exibir a coleção, não tem nenhum item, ó, ele não exibiu nada, exibiu o fim do processamento. Então, com isso, nós concluímos aqui as operações com conjuntos usando os principais métodos da coleção HashSet. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.